Provérbios, capítulo 19. Somente um verso. Verso 21. Que fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio ou propósito do Senhor permanecerá. Eu vou repetir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio ou propósito do Senhor permanecerá. Ei, Deus tem um lugar preparado para você. Agora, mas é onde que é? É na área VIP? Não sei se lá em cima tem isso. É um lugar lá no reino. Deus preparou, tem preparado. Eu preciso saber que aquilo que Ele promete, aquilo que Ele escreveu ou mandou escrever, vai se cumprir. Isso não é o mesmo que a gente faz, né? A gente promete uma coisa e faz outra. Ah, você não falou? Mas eu pensei bem. A gente muda de ideia. A palavra de Deus tem peso, a nossa nem sempre. Nem sempre. Os samaritanos, eles teve uma situação que eles resistiram a Jesus não o recebendo. Aí em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 53, diz assim: e aconteceu que ao completarem os dias em que Jesus devia ser assunto ao céu, já depois da ressurreição, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Versículo 52: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Esse episódio, ele aconteceu próximo à ascensão de Jesus, quando ele ia retornar para o céu. E então Tiago e João perguntaram a Jesus, eles ficaram zangados, se Jesus queria que eles orassem e Deus mandasse fogo para destruir, para consumir aqueles homens, porque eles resistiram, não permitiram que Jesus fosse até aquele lugar. Veja lá o versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: o que queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esses homens? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Gente, eram discípulos. Olha o que Jesus falou para eles. Vocês não, que espírito vocês são? Que espírito vocês são para fazer um pedido desse para mim? É o direito deles de resistir, deles não quererem, mas isso não lhe dá o direito de você pedir tal coisa. Ele completou: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí seguiram para outra aldeia. Gente, só dar um parênteses aqui. A gente planeja tudo, tá? Vou fazer aqui. Tá. Aí fulano tá do outro lado diz: não, aqui eu não quero. Tem gente que já parte para briga, para o confronto, e começa a brigar. Faça como Jesus. Vamos para outro lugar então. A nossa missão não é bater de frente. A nossa missão é testemunhar que Jesus veio para salvar, para perdoar,
para mudar a vida de uma pessoa, de uma família. E a gente quer bater de frente. Os discípulos queriam bater de frente. Queriam orar para Deus mandar fogo para consumir aqueles homens. Eles não vão para outra aldeia. Para que isso? Que espírito vocês são? Alguns fariseus chegaram a começar a pedir a Jesus para que ele fizesse um milagre, para mostrar o seu poder, se o poder que ele manifestava vinha mesmo de Deus, com o intuito de conseguir uma prova contra Jesus. Lá no versículo 11 de Marcos capítulo 8, diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pedir um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus nesse momento ficou muito angustiado, triste. Essa geração não vai ter sinal nenhum. Coração endurecido. Não endureça o vosso coração. Às vezes Deus fala com a gente diz, não, mas não, isso não aceita. Não endureça o seu coração. Porque Deus sabe que é o melhor para você e que é o melhor para mim. Não se esqueça, Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Ele não sentou você e diz assim, o que você acha? Não, o propósito dele já está traçado para mim e para você. Você que é pai, você que é mãe, alguns pais às vezes são exaltados, as mães exaltadas, mas tem pais que são assim, bem equilibrados, e aí o filho chega, a filha chega, pai, você quer? Não pode, aí briga, aí cansa de espernear, no final diz, já acabou? Já acabou o showzinho? Então tá, a resposta continua sendo não. Gente, não força com Deus não. Essa mulher de Zebedeu queria que Jesus colocasse eles assentados à direita e à esquerda. Não força com o Senhor. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede, segundo o poder da fé que opera em você. Não resista ao Senhor. Seja submisso a Ele. Saiba que o propósito de Deus para a sua vida, talvez a princípio te venha decepcionar, te frustrar, mas é isso. Saiba que não que Deus não ouve as orações, mas Ele diz não para as orações que não estão de acordo com a sua vontade. Se nós orarmos e não estiver de acordo com a vontade dele, a resposta já é não. Deus não tem compromisso com os nossos desejos, mas sim com o seu propósito. 1 João, epístola, capítulo 5, verso 14 e verso 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Entende-se que se não for segundo a vontade dEle, a resposta é não.
Por isso é importante conhecer. Por isso é importante ter a intimidade com o Senhor. Um casamento bem feito, bem harmonioso, é a intimidade que tem o marido e a mulher, que sabe o que um gosta e procura fazer o que agrada. Mas quando não tem essa interação, existe o conflito, existem os questionamentos. E deixando-os, tornou a embarcar e foi. E se sabemos, é outro versículo que eu estou lendo, que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, para a gente entender, o que eu peço, Ele enquadra aqui? Se enquadrar, ele te atende. Se não enquadrar, a resposta é não. Eu estou aqui para cumprir. Você está aí para cumprir. Está escrito para eu cumprir, para você cumprir. Chama-se aqui manual de vida, para cumprir. Não adianta você comprar um carro novo, você olhar o manual e guardar, não saber nem. Você tem que entender daquilo que você está comprando. Quem, segundo a palavra de Deus, tem resposta garantida. Em vez de orar a sua vontade, a sua própria vontade, ore o que está escrito na palavra de Deus, que evidencia a vontade dele para nós. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos alcançar, Deus quer que sejamos vitoriosos, Deus quer que nós vivamos em paz, Deus quer que nós vivamos com uma esperança viva. Isso Deus quer, mas eu preciso saber o que Ele quer para mim, para aquilo que Ele se propõe, o propósito dele se cumprir na minha vida. Eu preciso dar importância em buscar conhecimento da palavra de Deus, que é o alimento para a alma. É luz para os pés, luz para o caminho, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Quem obedece a Deus através de sua palavra, vive o propósito dele. E quem vive o propósito dele, através da sua palavra, quem obedece, ele vive o propósito. E quem vive o propósito, vê as promessas de Deus se cumprindo. Na minha vida, na sua vida. Saiba que o propósito dele, para cada um de nós, é maior que os nossos desejos. É maior que a nossa ambição. É maior que a nossa ocupação. Ou mesmo a nossa felicidade. A palavra propósito, em suas várias formas, é mencionada pelo menos 42 vezes na Bíblia. Pelo menos 42 vezes. Olha ao seu redor e veja muitas coisas com um propósito. Qual é o propósito dessa cadeira? Ou ser assento para alguém. Qual é o propósito da sua vida? O que Deus está fazendo, forjando você, com qual o propósito? Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Tu tem um propósito. Esse aqui, esse microfone, ele foi feito com um propósito de ser uma ferramenta para transmitir o som. Tudo tem um propósito. Na sua casa, aquilo que perde o propósito, você joga fora. Tudo tem que ter um propósito. Ah, o que você está fazendo aqui? Você não, vamos jogar isso fora. Por quê? Perdeu o propósito. Deus tem um propósito para você.
para a sua vida. Procure conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Você já se perguntou por que você está aqui nessa terra? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para onde você e eu iremos? Eu preciso viver o propósito da salvação, mas eu preciso cumprir o propósito de Deus, que é testemunhar, que é anunciar, que é ser luz, que é ser sal da terra, ser luz do mundo. Isso é propósito de Deus, gente. Tenha essa certeza que cada um tem um propósito. Cada pessoa tem um propósito de vida, um chamado, uma missão, um objetivo para a sua vida que transcende as suas atividades cotidianas. A qualidade que temos aqui na terra é para desenvolver o tipo de serviço que estamos aqui para prestar. Saiba que a forma como contribuímos com a nossa parte, em nosso cotidiano, tem embasamento do propósito de Deus aqui na terra. As pessoas precisam olhar para você, precisam olhar para mim e perceber que há alguma coisa diferente em você. Na forma como você fala, na forma como você reage, na forma como você anda, na forma como você planeja, na forma como você exerce. Qual é a sua posição em relação ao seu patrão? Qual é a sua posição em relação ao seu trabalho? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu preciso, você precisa, nós precisamos testemunhar isso. E às vezes não precisamos usar palavras. As nossas atitudes, o nosso comportamento fala muito. E às vezes eu não tenho jeito para falar, mas o que eu sou, a forma como eu ajo, reajo, decido, defino, me mantenho, a minha postura, a minha persistência. A Bíblia fala que eu não posso ter dúvidas, senão eu vou ser semelhante à onda do mar que é sublevada pelo vento e de Deus não recebe coisa alguma. Eu preciso ter constância. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso viver uma vida de paz. Eu preciso viver uma vida de esperança. Mas isso só vai acontecer se eu souber e ter o entendimento que o propósito de Deus na minha vida está se cumprindo. Saiba que entender o propósito de Deus, ele tem o início nas Escrituras Sagradas. Você nunca vai conhecer o propósito de Deus se você estiver longe desta palavra, da palavra de Deus. Às vezes a gente se identifica com um capítulo. Tem muita gente que se identifica com o Salmo 91, outros se identificam com o Salmo 23, outros se identificam com o Salmo 121. Só identificação, acho que não cumpre o propósito. Eu estou pedindo a Deus proteção, eu estou pedindo a Deus socorro, mas isso não é propósito. O propósito de Deus para a minha vida é eu saber quem eu sou, saber quem Ele é, saber para onde eu vou, saber que Ele vai me aguardar. E eu preciso ter no meu coração que eu não quero ir sozinho. Eu preciso anunciar para muita gente, para algumas pessoas, para irem para esse mesmo lugar. Eu não posso usar o egoísmo. Cada um se vire. Não, eu preciso, não tem coisa melhor. A melhor coisa que a gente pode fazer é ter Jesus no coração.
Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu conhece todos os nossos planos, Tu conhece todos os nossos sonhos, Tu conhece todos os nossos projetos, Tu conhece todos os nossos ideais, mas nós não conhecemos como deveríamos conhecer o Teu propósito para nós. E é por isso que muitas vezes as coisas elas não funcionam, elas não persistem, não prosperam, porque ainda não conheci e não conheço o Teu propósito. Então, Senhor, ajuda-nos e revela-nos, orienta-nos, para que possamos estar ligados, direcionados, vinculados à Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra, ela muda situações. A Tua palavra, ela se cumprir na nossa vida, nós passamos a viver diferentes, porque sabemos quem Tu és. Então, Senhor, que Tu seja a melhor coisa para a nossa vida, que nós possamos viver uma vida diferente, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Viva esta melhor coisa. Não só faça uma coisa, mas viva essa melhor coisa, que é servir a Cristo. Irmãos, os dias são maus. Se apegue nele, se apegue em Cristo. Deixe Ele cumprir o propósito dele na sua vida, porque os dias são maus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: Deus abençoe vocês, queridos.